Eu quero mostrar como um simples ato de bondade e amor, sem esperar nada em troca, como pode afetar uma sociedade inteira, uma comunidade inteira, e como isso perdura por décadas. Meu avô viu numa revista, acidentalmente, uma matéria falando sobre a cidade de Alcântara, mostrando todas as ruínas do século XVII, e ele ficou meio que intrigado com aquilo, como se fosse um chamado para ele ir para lá, e ele acabou indo lá visitar. E nessa primeira visita ele se apaixonou pela cidade, pelas pessoas, e ele ficou muito tocado de ver que as pessoas estavam praticamente abandonadas lá, sem auxílio de nada, e decidiu que ele tinha que fazer alguma coisa para ajudar a cidade e as pessoas de Alcântara. E ele decidiu voltar para lá já com 2 médicos para atender um pouco a população, ajudar o único médico que tinha na cidade, o Dr. Joaquim, e assim começou o projeto. Ele começou a levar um grupo de voluntários e médicos para lá para trabalhar e ajudar a cidade, e foi ficando cada vez maior, e se tornou tudo que eles construíram lá, o Projeto Alcântara, que foi uma coisa muito bonita que aconteceu. E de uns anos para cá, me senti meio incomodado, com a vontade de ir para Alcântara também, como se estivesse também sendo um chamado e eu não sabia o porquê, mas que eu tinha que ir para Alcântara. E o ano passado eu acabei voltando para lá, quase 4 décadas depois, né, que eu fui quando eu era criança com a família e o grupo de voluntários. E quando eu cheguei lá foi muito emocionante, porque as pessoas, quando me viam, descobriam quem eu era, que eu era neto do Dr. Licurgo, eles ficavam muito emocionados, choravam, pediam para me abraçar, e eu senti na pele e no coração como foi bonito o que eles fizeram lá. Quando eu decidi ir para Alcântara, eu comprei a passagem e fui para lá, sozinho, sem planos. E eu consegui o contato de uma moça que os meus pais trouxeram para trabalhar em casa naquela época, e ela morou com a gente durante muito tempo, dentro de casa, foi babá da gente, foi irmã, foi mãe, foi tudo. E eu consegui entrar em contato com ela e avisei para ela que eu ia para lá, e a gente ficou muito feliz de que a gente ia se reencontrar depois de tantos anos. E começamos a trocar fotos antigas da região, e eu comecei a mandar umas fotos e mandei uma foto para ela, minha, brincando com as crianças nas ruas de Alcântara, quando eu tinha 7 anos. E eu perguntei para ela, você reconhece alguma dessas crianças, né? Ela, sim, todos moram aqui ainda. E eu fiquei muito emocionado, empolgado. E quando eu cheguei em Alcântara, que eu desci do barquinho, 38 anos depois de que eu tinha ido quando era criança, eles estavam todos me esperando no porto. Foi muito emocionante. A gente se abraçou, chorou, foi demais, foi muito emocionante mesmo. A cidade de Alcântara é muito rica em história, como se fosse um livro de história a céu aberto. Tem muita coisa que aconteceu lá no século XVII, e eu não entendo como não é um polo turístico hoje em dia, porque tem muita riqueza histórica na cidade. Você está andando na cidade e tem casas aqui, uma farmácia e uma ruína do lado. E daí você olha do outro lado, tem uma outra ruína, tudo do século XVII. Tudo no meio da cidade, entre as casas e comércio. É muito, muito bonito, não fica nada para trás de nenhum outro local do mundo que é cheio de turista para ver as ruínas. A cidade de Alcântara, naquela época, não tinha eletricidade. Era a base de gerador, e quando chegava às 9 horas da noite, cortavam a eletricidade. Às vezes, quando tinha uma emergência, eles tinham que fazer do jeito que dava. E tem, inclusive, uma foto muito interessante de uma tia minha segurando uma lanterna, enquanto os médicos estavam fazendo uma cirurgia de parto, à luz de lanterna. E o interessante disso tudo é que em todas as viagens que eles fizeram lá, em todas as cirurgias, tudo que eles fizeram no hospital, não teve nenhum caso de infecção, morte, nada ruim aconteceu nessas cirurgias e atendimento às pessoas de Alcântara, que foram milhares de atendimentos. Quando os meninos me levavam na casa das pessoas que na época participaram disso, uma senhora que era enfermeira do hospital, por exemplo, a hora que me viu, ela se emocionou muito quando ela descobriu quem eu era e chorou, começou a chorar. E teve uma outra senhora que foi muito emocionante, que ela me viu e ela falava: o meu filho só é vivo hoje em dia por causa do seu avô, pelo que sua família fez aqui, os voluntários, os médicos, eles tratavam a gente como se a gente fosse família deles. E ela me trouxe a foto até do filho, mostrou, foi muito emocionante. Então, com tudo isso que aconteceu lá, foi uma emoção muito grande de estar lá e sentir, viver tudo isso
e só reforçou mais em mim a vontade de mostrar para todo mundo essa mensagem de que é muito bom a gente fazer o bem ao próximo, e eu gostaria de incentivar as pessoas a fazerem o bem, porque fazendo o bem ao próximo a gente pode tornar o mundo um lugar muito melhor para se viver, e é muito fácil de fazer isso, só precisa de vontade. A gente tem todos os recursos e a tecnologia para fazer isso hoje em dia.